Então, vamos conhecer um pouquinho de você, maravilhosa. Me fala aí quando que você decidiu ser corretora de imóveis. Nossa, é bem engraçado, né? Nunca imaginei, nunca pensei em ser corretora de imóveis. Sério? Questões de vendas eu sempre gostei, trabalhei com algumas coisas vendendo desde meus 15 anos, né? Vendia um produto ali da Avon, aquelas coisinhas, né? Fazendo dinheiro, vamos dizer assim. Aí eu fiz faculdade de educação física, trabalhei na parte de educação física há muito tempo, trabalhei com escolas, com personal, eu tive academia, tudo. Fiz pós-graduação em educação física hospitalar. Só que nesse meio tempo todo também, em 2011, eu fiz o curso de TTI, que é o curso de técnicas de transações imobiliárias, né? Aham. Na época eu era casada e até meu ex-marido falou assim: vai trabalhar então com isso, com um amigo nosso, né? Tinha um amigo dele que era gerente de numa empresa e falou: só que vai trabalhar lá, vai conhecer tudo, né? Aí eu falei: ah, vou, né? Vou. Nesse que eu fui, fiquei até hoje, né? Quanto tempo já? 14 anos que eu tô no ramo imobiliário. E teve uma época da minha vida que eu conciliava junto com as aulas de educação física, né? Legal. Também dei muitas aulas, né, online, principalmente na pandemia também. Eu vendi apartamento pelo WhatsApp, sem ver a pessoa pessoalmente. E também Tinha venda no período da pandemia? Ainda saiu muito, bastante? muito. Teve muita venda. Lógico, assim, logo quando entrou o lockdown, assim, que ficou tudo parado, teve muitas incertezas, né? Sim. Como para todo mundo, óbvio, foi um período difícil. Mas depois, assim, fomos trabalhando, trabalhando, e essa parte de vendas na corretagem em si, nessa época da pandemia, ela foi muito forte no online, Uhum. né? Então, a parte digital, as construtoras, as imobiliárias, teve que ter um jogo de cintura muito grande para se adaptar pro digital, porque a gente não tinha essa coisa de digital, né? Não. Era tudo plantão de vendas, todo mundo lá no plantão de vendas. O mais que a gente falava assim, com os clientes era uma mensagem ou outra, uma ligação, e-mail, né? Mas na pandemia virou uma febre. Então teve muitas adaptações nesse sentido, né? Uhum. E aí onde eu comecei também a estudar o marketing digital no ramo imobiliário para mim entender como que funcionava, para mim também poder trabalhar. E Sim. essa época que a gente se aprofundou mais ainda. E eu vendi apartamento assim, conversando. Alguns a gente fazia videochamada, outros não, era só por mensagem mesmo. Mandavam a documentação e assinaram o contrato. Nessa época também foi aí onde teve aquela adaptação de muitas plataformas, né, para fazer assinatura online, porque também não se tinha, era tudo no plantão de vendas, com aqueles chumaços assim de papéis para o cliente ler e E, assinar por e um. de algumas coisas que chegaram na pandemia que a gente foi obrigada a se adaptar, nossa, foi uma mão na roda depois, né? Foi, Permaneceram e está sendo extremamente eficaz para algumas com atividades. Com certeza, e isso prevaleceu. Tanto é que tem construtoras hoje que eu trabalho que não tem mais contrato em papel impresso para o cliente sentar na mesa e assinar folha por folha. Não tem, é tudo digital. Você trabalha mais com apartamento Minha Casa Minha Vida ou você trabalha mais com apartamento ou casas de alto padrão? Na realidade, assim, desde que eu comecei na época que eu comecei, não estava muito forte Minha Casa Minha Vida. Então era médio Uhum. padrão, né, que a gente fala. Então depois eu fui para o Minha Casa Minha Vida. Tá. Então quando começou forte o Minha Casa Minha Vida, eu entrei nesse ramo aí, né, vamos dizer, nesse nicho e fiquei no Minha Casa Minha Vida. Mas dentro desse tempo todo que eu trabalho, eu vendi apartamentos de médio padrão, imóveis prontos para morar, né, trabalhei com aluguel também. Então eu acabo tendo mesclando, né, esse mercado. Só Minha que Casa Minha Vida, ele ainda está com um subsídio do governo mediante a economia, do jeito que está no momento? Ele ainda está tendo essa procura? tem, é o que mais vende a Minha Casa Minha Vida, né? Uma Porque faixa de quanto, mais ou menos, a pessoa ainda consegue o benefício, né? Porque tem o subsídio. O Minha Casa Minha Vida ele tem um subsídio do governo, né? Dependendo da renda da pessoa. Até qual valor de imóvel ainda se recebe o valor do subsídio, equiparando com a renda? na realidade é o seguinte, até o imóvel de até 350 mil entra dentro do programa. Só Legal. que Legal, aumentou bastante. só que o subsídio é uma renda de até 4 mil reais. Tá. Então, a pessoa ainda consegue um valor de subsídio, né? Uhum. Subsídio nada mais, nada menos ajuda, dependendo da renda que a pessoa tenha, né? Que vai somar junto com o valor de financiamento que ela tenha sido aprovada, né? Suponhamos, ela foi aprovada 200 mil e ela Tá. conseguiu aí R$ 1.000, de 1.000 a 55 mil reais, né? Uhum. Aí esse valor que ela consegue é somado junto com o financiamento e aumenta o valor de financiamento. Legal. Até hoje, eu consegui somente uma cliente até hoje que eu vi que conseguiu o teto, das clientes das quais eu vendi, O né? teto Ela, é 55 mil. ela conseguiu. Tá. Isso foi o ano passado. Uhum.
o teto de 55 mil. Com uma renda de quanto? Então, essa daí, ela tinha uma renda registrada em carteira de R$ 1.600. E então, assim, ela conseguiu uma aprovação baixa, porém, ela conseguiu 55 mil. Só que o apartamento que ela comprou era de 300 mil, se eu não me falha a memória. Só que a diferença, a entrada era alta. Só que, por que ela fez isso, né? Porque o marido, ela não é casada no papel, ela só entrou com a renda dela, justamente porque ele queria esse valor alto de subsídio. Só que eles tinham condições financeiras, né? De dar entrada. Porque às vezes tem gente que não consegue dar entrada de 100 mil, né? 150 mil, que foi no caso deles, que foi uma entrada de 150 mil. Eles dividiram em 3 parcelas e conseguiram. Mas tem gente que às vezes não tem esse dinheiro guardado, então às vezes não consegue comprar, né? Mas a sua expertise no ramo, né, imobiliário fez toda a diferença. Isso aí já aconteceu de pessoas que eu conheço. A pessoa chegar para mim e falar, Nathalie, eu não consegui aprovação. Eu falo, como você não conseguiu? Eu já trabalhei anos na análise de crédito, então para mim é em consórcio também. Então tem uma noção da análise em si, né? Não da corretagem, mas da análise em si. Então tem uns perfis que você bate o olho e você fala, é impossível não ter aprovação disso daqui. Né? É tudo um contexto, né? Já começa pelo CPF. Sim. Ninguém pode ter restrição no CPF, Sim. né? Se você tem R$ 10 de restrição, você vai ser barrada. Então, o primeiro passo que a pessoa tem que fazer e ter consciência daquilo que está fazendo é consultar o seu CPF. No Serasa, no Bacen, que é muito importante, porque às vezes você tem dívida no Bacen e não aparece no Serasa SPC, né? Então, a pessoa também tem que estar consultando o seu CPF lá no Bacen, que eu falo, que eu brinco assim com meus clientes, que é o Big Brother da nossa vida financeira. É que o Bacen, normalmente, ele é um registro que fica para... Eu acho que não caduca a dívida no Bacen. Então, são dívidas antigas, né? Que, às vezes, caducou no SPC ou no Serasa, mas dependendo do valor que era aquela dívida, que tem aí um teto, antigamente era 10 mil, não sei se continua esse teto, faz muito tempo que eu sei da análise de crédito, o Bacen, ele não caduca. Então, dependendo do que o Bacen, ele continua apontando a dívida. E o Bacen é um ponto um pouco diferente do SPC e Serasa, porque no Bacen, ele vai olhar muito se você teve dívida em bancos, sim, préstimos, em qualquer banco, e cartões de créditos. Então, às vezes, essa dívida, por exemplo, eu vendi um apartamento para uma cliente, tudo bonitinho, aprovadinho, minto, ela estava pegando aprovação e foi barrada na Caixa. Quando a gente foi puxar, foi lá no Bacen que deu essa acusação. Era R$ 1,50 de dívida. Brincadeira, né? Mas, infelizmente, dependendo do que principalmente se for cartório, protesto, esse tipo de coisa, eles ficam mesmo. Em 2010, creio que teve uma atualização aí, né? Mas, assim, toda operação acima de R$ 1.000, o banco já era obrigado a notificar o Banco Central. Então, falou-se muito do Pix, né? Porque aí era uma movimentação acima de 5 mil. O Pix é algo que surgiu depois, é mais as plataformas digitais. Porém, tudo que você passa na sua conta, ou tudo que você compra, carnê ou no cartão de crédito acima de R$ 1.000, já é notificado o Banco Central. Sim, tudo. Eu falo para meus clientes, a gente tem um Big Brother do Bacen em relação ao nosso CPF, né? Então, assim, tudo vai para lá. Então, assim, às vezes até eu atendo clientes que falam assim, mas não tá aparecendo nada no SPC e Serasa. Aí eu mando a cartilha, né, de como ele tem que olhar lá no Bacen, entrar no site, olhar tudo bonitinho. Eu falei, você segue esses passos e entra no site, que é pelo GovBR, né? Sim. Entra lá tudo bonitinho, segue esse espaço que você vai puxar tudo em relação ao que você tem ou deixa de ter. Então, assim, contas que você teve em banco 1.000 anos atrás, que hoje você não tem mais, tá lá também registrado. Tudo. Consta no Bacen. Então, assim, é o primeiro passo, a primeira dica que eu dou para meus clientes. Consulta o seu CPF nesses 3 órgãos, para você ter certeza absoluta que não tenha, né, nenhuma dívida no seu CPF. Não tendo, já é o segundo passo, né? E é muito bacana, porque às vezes a gente não sabe. Igual quando que essa cliente ia imaginar que ela estava com uma pendência no Banco Central de R$ 1,50. E muitas vezes é algum erro sistêmico, né? Igual já aconteceu, de vir faturas. A própria rede de energia faz isso. Ela te manda uma fatura, mas tecnicamente apenas em modo de consulta, né? Vem lá tudo zerado, você não precisa efetuar o pagamento. Entretanto, todavia, né, se tiver algum erro de sistema, pode sim ser direcionado para um órgão de proteção. Você pode recorrer juridicamente, isso é óbvio, mas se ela não faz essa consulta, não tem como ela saber. Exatamente. E muitos não sabem, muitos. Eu atendi vários clientes que, não, meu CPF tá limpo, tá tudo ok, tudo bonitinho. Mas assim, aí a gente puxa, ainda hoje como eu tenho a imobiliária, eu tenho um sistema que a primeira coisa que eu faço, me passa o seu número de CPF, aí eu tenho um relatório todinho, aí eu encaminho pro cliente, falo, tá limpo, não tem nada, olha, apareceu. Então, aí eu já encaminho, porque ali mostra, né, pra mim, em tal lugar que ele tem uma restrição.
Então, vem lá, se é o cartão de crédito, qual que é a loja do cartão de crédito, porque às vezes é casas, né, de Casas Bahia, loja de roupa, então vem descrito lá. Uhum. Aí eu já encaminho para o cliente e falo, ó, você tem que ir nessa loja, ir lá falar com o pessoal para você quitar essa sua dívida, né? Óbvio que isso faz com que o score do cliente abaixa, né? Então, lá dentro do programa lá do sistema, eles já vê, né, se é um cliente inadimplente, se é um cliente de risco, se é um cliente ok, positivo, né? Que eles põem. Quando o cliente está tudo ok, não tem problema nenhum há alguns anos, eles põem como se fosse um azinho, que é um cliente ótimo, né? Então, assim, tem classificado isso também pra gente. Você sabe que consulta também altera score, né? Quantas vezes a pessoa consulta e ela consegue excluir essas consultas também, solicitando a exclusão direta com o Serasa. E aí o score dela sobe. Sim. Porque às vezes, no desespero de um cartão, a pessoa vai lá na loja A, na loja B, na loja C, e aí tá contando no score dela a quantidade de consultas que ela fez. Exato. Então, para poder baixar, né, para subir, no caso, o score dela, ela precisa excluir esse tipo de consulta, e isso ajuda bastante também no financiamento. Mas vamos para você que é especialista da parte de imóvel, que eu estou bem curiosa. O que você dá de dica aí para a galera para conseguir aprovação, né, de um financiamento de imóvel? Bom, primeiro é o CPF que tem que estar tudo ok. Então, a gente vai dando o próximo passo. A gente vai pedir uma relação de documentos, né? E vamos mandar para o banco. Sendo que, o que eu aconselho, assim, muito aos meus clientes. Se você tá com ideia de comprar um imóvel, então vamos se preparar para isso. Primeiro lugar, assim, às vezes a gente... Claro, qualquer um tem aquele sonho, né? Não, eu quero uma casa, um apartamento assim, assim, daquele jeito que tem isso, mas às vezes aquele nosso sonho não é aquilo na realidade, né? Então, o que eu falo? Documentação, tudo em dia. Ou seja, suas contas pagas todas em dias, né? A gente fala o cadastro positivo do cliente. Se você tá com as contas tudo paga, tudo bonitinho, não tem comprometimento de renda, o que seria isso? Ah, eu tenho um financiamento de carro ou de uma moto. Ah, eu comprei muita coisa no meu cartão de crédito e às vezes tem gente que tem um limite muito alto, né? E vai lá e passa e não usou 10 mil reais, 15 mil reais no cartão de crédito e dividiu aquilo parcelas. Isso compromete a renda também. Então, vamos supor aí, hoje em dia, só para você ter uma ideia, suponhamos que você tem uma renda aí de 7 mil reais. Para você conseguir o teto de financiamento, que é na base de 280 mil, você tem que estar com tudo aqui anterior bonitinho. Não pode ter comprometimento de renda com nada. Tem uma média de consulta, tempo de consulta que eles fazem? Vamos supor, os últimos 6 meses. 3 meses a gente pede para a pessoa que é com carteira registrada. Então, não, mas eu falo nos órgãos de proteção, porque às vezes a pessoa teve a restrição, mas saiu. Tem ainda limite de tempo, vamos supor, ela limpou, mas há 2 meses atrás ela ainda estava com restrição. Então, isso não, às vezes antigamente contava. Limpou, não tem problema. Não, limpou, 7 dias depois já está saindo dos órgãos competentes. Então, você já vai conseguir dar entrada. Só que, às vezes, pelo fato de você tá teve essa dívida ali atrás, às vezes você não vai conseguir o teto. Entendi. Do valor da sua renda. A Adri está perguntando aqui, e para empreendedor, qual que é o tipo de documentação para empreendedor? Então, o empreendedor, é que a gente fala assim, pessoas autônomas, em geral, tá? Precisa ter comprovante de extrato bancário dos 6 últimos meses e tem que declarar imposto de renda. Então, é uma coisa que eles pedem, que tem que ser declaração de imposto de renda, mais os extratos do extrato bancário, desculpa. Então, tem que ter, se você não declare imposto de renda, por qualquer motivo que seja, mas pretende comprar um imóvel, já aproveita que a partir do dia 17 agora desse mês, já vai abrir para fazer a declaração de renda. Então, assim, o que eu falo para meus clientes? Tem muitos que falam assim, mas eu não gosto de ficar declarando, tal. Quer comprar? É autônomo? Declara. Tem que fazer. Tem que fazer. Não tem o que eu falo. Não é nem só autônomo, para você comprar um imóvel, até o CLT, ele tem que ter a declaração de imposto de renda dele. Se é uma renda que tem que declarar, aí sim também é pedido. Se não for uma renda que precisa declarar, aí não é pedido. Aí pela carteira renda e os olerites. No caso daquela moça de 1.600, tranquilo. Aquela ali, olha lá, tá nessa bunda virada pra lua. Mas normalmente sim, você é passível de declaração e principalmente pro autônomo, né? O autônomo não tem jeito. Se tiver MEI, então, gente, quem tiver MEI, é fundamental a declaração anual de imposto de renda para quem é microempreendedor. Sim. É microempreendedor, é autônomo de qualquer jeito. Não tem carteira registrada, é considerado autônomo. Então, precisa ter a declaração. E aí, o que acontece? Aí as pessoas falam assim, eu sou autônoma, mas eu consigo subsídio? Consegue. Tudo depende da sua faixa de renda. Tanto é que as pessoas, quando vão comprar um apartamento, principalmente dentro do programa Minha Casa Minha Vida, eles podem ver lá algumas siglas, né? Que a gente chama assim, HS1, HS2, HMP e R2V.
que isso significa? É as faixas salariais que cada um entra. Então, quem é HS1 tem até 3 salários mínimos, que daria o que hoje, que aumentou um pouco o salário mínimo, né? Para dar 4.554, que a pessoa pode comprar um apartamento dentro dessa faixa. Aí até 6 salários mínimos é IHS2. HMP é até 10 salários mínimos e R2V não tem limite. O que diferencia? Preços nos apartamentos, né? Então, vamos supor, eu sou do HS1, você é HS2. Então, a sua renda é maior que a minha. Só que nós duas vamos comprar o mesmo apartamento lá no mesmo empreendimento. Mas pelo fato de sermos de faixas salariais diferentes, o valor do meu apartamento é um pouco menor. Porém, operação de subsídio. Exatamente. E outra coisa, né? Óbvio que eles vão ter empreendimentos que você vai ver assim, apartamento de 35 metros, de 38 metros, 40 metros, 42 metros. Se eu sou HS1, vai ter as unidades específicas, né? Para o pessoal que é daquela HS1. As unidades específicas para HS2 e assim sucessivamente, entendeu? A Kelly Podóloga, ela colocou que ela comprou o apartamento dela com declaração de imposto de renda. A grande maioria, assim, eu acho que o imposto de renda ele é até mais fácil a aprovação do que o extrato bancário, né? O extrato bancário, dependendo do valor do imóvel, o imposto de renda, a aprovação é mais vantajosa. Mas eu vou contar um detalhe que acontece muito. Às vezes, as pessoas, como somos autônomas, a gente tem uma renda, suponhamos que por mês você fatura aí 10 mil reais. Então, se você coloca tudo na sua conta, vai estar lá colocando 10 mil reais. Só que se você faz uma declaração com valor a menos, e por isso que eles pedem o extrato bancário para confrontar com o imposto de renda. E se eles verem uma alteração, eles mandam a resposta perguntando para a pessoa se justificar por que não está batendo. Já aconteceu muito disso também nesse meio caminho, né? Mas pedem justamente para confrontar. Então, assim, é necessário, né, ter um equilíbrio ali. Então, até que eu falo muito para meus clientes. Manda o extrato bancário, principalmente aqueles clientes que ainda não declarou, que vai declarar, eu falo, você quer declarar quanto? Você ganha quanto? Então, a gente faz uma apuração de renda, né? Eles mandam o extrato bancário, aí a gente coloca tudo que entra, mês a mês. Se entrou 1 centavo, a gente também coloca esse 1 centavo. Então, a gente tem uma planilha que a gente vê tudo isso certinho e tira a base de 6 meses. Então, por mês, ele ganha ali por mês mais ou menos R$3.500, 4.000, 5.000. Então, eu falo para o meu cliente, faz a declaração compatível com aquilo que entra. Porque senão tem um confronto e você vai ter que justificar o porquê tá entrando mais, tá saindo assim. Então, eles perguntam tudo. Eles são bem criteriosos. É importante frisar se você tem uma maquininha de um banco físico, né? Aquelas maquininhas que são normalmente Santander, Itaú. Essas maquininhas, quando é PJ, gente, PJ é assim, certeiro. O banco vai fazer a declaração. O que der de diferença tem um limite, tá? Proporcional. Tem um limite ali que pode ser para mais ou para menos da diferença, mas ele não pode ser, vamos supor, o banco declarou que você recebeu aí no repasse da maquininha 50 mil. Você foi lá e declarou 10. Você vai cair na malha fina, tá? Uma dica. Porque imposto de renda tá chegando e maquininha PJ é complicado. A pessoa física ela é um pouco mais maleável, mas a PJ ela é mais complicada. Ainda entregam comprovante de renda como Prolabore ou não? Não é mais aceito? E sim, tem casos que pode ser Prolabore também, não tem problema nenhum. Então, tem bastante contador que emite, né, Prolabore para quem é autônomo. Se tem o Prolabore, manda o Prolabore, imposto de renda. Eles também aí vão fazer todo o confronto, vão analisar tudo certinho, né? Para fazer análise para ver o valor de financiamento que o cliente é aprovado. Então, isso não tem assim. É que eu falo, não é um bicho de 7 cabeças. Você precisa entender a regra do processo da compra do apartamento ou do imóvel propriamente dito. Porque se você compra um imóvel na planta, dentro do programa Minha Casa Minha Vida, existem regras. Se você comprar um apartamento na planta ou em construção, que vai entregar, que é o empreendimento que entra no SFH, que não tem nada a ver com Minha Casa Minha Vida, é um outro procedimento. Você não vai pegar um financiamento agora, você vai pegar um financiamento depois que saiu a BIDS. E se você vai comprar um imóvel pronto, também tem as suas regras. Você tem que ter no mínimo 20% de entrada, mais 5% do valor do imóvel para a parte de documentação. Geralmente, imóvel pronto, é muito difícil você dividir a entrada. Então, quem vai comprar um imóvel, a gente tem que fazer uma análise como um todo e ver a sua situação financeira atual para te direcionar. Olha, você consegue para cá, melhor dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Não, você consegue comprar um outro. Você consegue comprar um imóvel pronto. Então, assim, o que as pessoas às vezes não entendem é que elas ficam com receio também de abrir o jogo.
com um corretor, né? Eu falo, às vezes às vezes a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande, porque assim, parece que eu tô invadindo a sua privacidade. É que acontece. A compra de um imóvel, ela é muito criteriosa, porque você está comprando um imóvel, né? Você não está comprando uma televisão, entendeu? Então, assim, realmente ela é muito mais burocrática. Eles vão investigar até a cor da sua alma para poder saber, porque uma vez que você fez um financiamento, se você não honrar com aquelas parcelas, aí tem todo um outro problema que não é somente financeiro, né? Se o banco precisa retomar aquele imóvel, por exemplo, tem toda uma questão emocional envolvida, tem toda uma família. É uma situação bem delicada mesmo o imóvel, gente. Se você deixar de pagar o financiamento, eles tomam o seu apartamento e o seu imóvel, você vai perder e ele vai para leilão. Ele vai para leilão. Tem casos que você. Eu conheço casos de financiamento com construtora, por exemplo. Além de você perder o seu imóvel, você não fica isenta da dívida, né? Se você não conseguiu pagar, você tem que pagar a dívida. E às vezes você fez uma reforma, colocou móveis planejados, tem algumas que não permitem você tirar. Então, assim, você perdeu literalmente tudo. Então, é muito complicado. Banco já é mais maleável. Construtora já é um pouquinho mais complicado. Financiamento direto com construtora. Assim, financiamento direto com a construtora são poucas que fazem hoje em dia. Aqui pro lado da Zona Leste tem bastante, viu? Não, Itaquera tem bastante. É que tem aí na Zona Leste, eu sou de São Bernardo, né? Mas eu trabalhei muito aí na Zona Leste e vendo bastante aí também na Zona Leste. É que tem as construtoras que a gente fala menores, Sim. né? Então, mas aí é onde está o maior problema. E alertando, pessoal, não cai nessa besteira, espera mais um pouco, porque acontece. Você vai poder confirmar se eu estou falando a verdade ou não. Quando a gente compra do financiamento no banco, a grande maioria, o modelo do financiamento, a parcela ser decrescente, né? Conforme você vai pagando, ela vai diminuindo ali mês a mês, pouca coisa, mas ela vai diminuindo. Se você compra direto com a construtora, é o contrário. Então, se ela vai aumentando, ela está aumentando. Conheço pessoas que começou com uma prestação de R$ 2.500 e hoje está com uma prestação de R$ 4.500 em coisa de 4 anos. Então, assim, tem que ter muito cuidado com os juros de construtora, porque na hora da venda, a construtora em si é tudo muito lindo. Mas o depois, então, assim, quem puder dar preferência para financiamento com banco, é muito mais tranquilo nesse sentido. Então, fazer um adendo em cima disso que você falou. Aquelas decrescentes que você falou é pelo financiamento saque. Isso, geralmente, as pessoas, quando compram um imóvel em construção ou em lançamento que não está dentro do programa Minha Casa Minha Vida, o que eles fazem? Eles vão fazer um fluxo de pagamento, eles vão pagar 30% do valor do imóvel durante a obra para a construtora. Sim. Depois que saiu a BITS, eles vão pegar o financiamento bancário, Isso. né? Ou, dependendo da construtora, pode fazer um financiamento com a construtora. Nesse daí, aí geralmente eles pegam o financiamento saque, que é essa daí que você falou, decrescente. Começa num valor, começa 2.000, com o tempo vai caindo, ok. Com as construtoras, eles cobram 1% mais IPCA em cima daquilo que ficou. Então, às vezes, dependendo da correção que vai tendo mês a mês, a parcela realmente pode aumentar, né? Exatamente. E aí, o que acontece? Se a pessoa compra um empreendimento dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a maioria dos financiamentos é pela tabela Price, que é fixa. Então, você pega lá um valor, suponhamos, você teve lá um financiamento X, sua parcela ficou em R$ 800. Então, é linear. Durante os 360 meses ou 420 meses, que depende que você pode pegar 360 ou 420, você vai pagar linear. Entendeu? Não, mas até aí, ok, né? Você tá sabendo que você vai pagar, vamos por R$ 800 até o final do financiamento. O pior é você entrar no financiamento contando que você vai pagar R$ 800 e quando você vê, você tá pagando 3.500 de prestação e um imóvel que 3.500 você compraria um imóvel maior, vamos dizer assim, a metragem. Tem uma pergunta da Winnie aqui. É possível usar outro imóvel meu como garantia de financiamento? E vale a pena em questão de liberação de valor? Dificilmente eles pegam outro imóvel com garantia. Como garantia, né? Dificilmente. Se a sua renda for compatível para sustentar dois financiamentos, você pode até conseguir um outro financiamento. Agora, se não for compatível, você não consegue pegar outro financiamento. Aí você tem que comprar o imóvel à vista ou vender esse imóvel, porque geralmente eles não pegam. Quem pega mais imóvel como garantia é quando você vai fazer um empréstimo, né? Uhum. Que você dá o imóvel como garantia para pagar aquele empréstimo. Quando você vai comprar um imóvel, dificilmente eles pegam um outro imóvel como garantia para você pegar um outro financiamento. É que eu acho que algumas imobiliárias que eu já vi isso, que faz uma questão de permuta, né? Que aí é totalmente diferente. É diferente. Ela pega o seu imóvel, né? E aí, para amortizar o valor de um outro imóvel, você paga só a diferença. A realidade, a permuta é assim, o seu imóvel, digamos que vale avaliado pelo mercado, depois que for feita realmente a avaliação, porque é uma coisa que também tem que tomar muito cuidado, que as pessoas precificam o seu imóvel sem estar de acordo com o valor real do mercado, porque cada bairro tem o seu valor, né? Cada rua, se você pegar onde você mora, a rua que você mora e 3, 4 ruas para cima da onde você mora, o valor do metro quadrado é diferente. Então as pessoas também têm que ter
essa noção, não precificar o imóvel achando que meu apartamento vale 500 mil, sendo que às vezes não vale. Então, se você vai comprar um outro imóvel pronto para morar, por exemplo, ela vai comprar o meu imóvel aqui, onde eu moro hoje. Só que ela tem um apartamento dela que a gente vai fazer troca. Eu vou pro apartamento porque eu quero pro menor e ela vai vir para minha casa. Nessa é a permuta. Só que suponhamos que o apartamento dela tá na base aí de 400 mil reais e a minha casa tá aqui em torno de 900 mil reais. O apartamento dela não vai vir para mim por 400 mil reais. Ele vai vir por um pouco menos. Entendeu? Porque geralmente a permuta, o valor, o imóvel que está entrando pela permuta, ele não vai valer o preço real do qual seria. Então tem que tomar muito cuidado também, tem que estudar muito o caso, quando você for fazer a troca do seu imóvel e for colocar o seu imóvel na negociação, tem que olhar tudo bonitinho por bonitinho, ver o valor real da avaliação do seu imóvel, para poder fazer essa negociação, para ver se vale a pena ele pôr troca na permuta, ou ele vender o apartamento dele, ou a casa dele, o imóvel dele, e pegar esse dinheiro e fazer a negociação à parte. Então, assim... Até porque ele vai entrar com um valor menor na questão da permuta, né? Porque ele não entra com o mesmo valor de mercado, mas você vai financiar a diferença para pegar o outro imóvel. Então, normalmente, financiamento você não paga ali, não é um consórcio, né? Você não paga o valor real do que você está financiando. Tem os juros aí, dependendo do prazo que você solicite financiamento. Então, realmente tem que ser avaliado custo-benefício, se vale a pena aí, utilizar como permuta o imóvel que você já tem. Exatamente. Então, tudo tem que ser analisado, né? Tudo verificado certinho para ver se vale a pena mesmo. Né? Legal. E nessa sua trajetória, onde é que entra a Andressa aí nesse momento? Ah, menina, é muito engraçado, né? Eu sigo a Andressa já faz muito tempo mesmo. Quando ela tinha o primeiro Instagram dela que foi hackeado. E eu sempre seguia, eu acho essa mulher assim, a história dela, né, como um todo, e sempre me chamou a atenção. Só que assim, eu não olhava para ela com os olhos que eu vejo hoje, né? Então, a história que ela conta da vida dela, a trajetória da vida dela, de onde ela saiu, para onde ela chegou, o que ela fez, o que ela faz, tudo isso eu ia seguindo. Olhava todo o story dela, olhava os feeds dela, via os depoimentos das amigas, isso, aquilo, e falava, nossa, um dia eu vou fazer um presencial com ela. Eu não imaginava o curso da Selva, nada disso. Eu queria fazer um presencial com ela. Sim. Aí eu lembro que eu fui num evento aqui em São Paulo, que ela foi dar uma palestra ali rapidamente, né? Aí eu vi que tinha um monte de seguidora dela lá, com aqueles colares que na época ela mandou fazer os colares que tinha aqui como fala, o símbolo do leão e tal, né? Sim. Eu falei, nossa, essa mulher vai estar aqui. Tá, e eu segui. Aí no Natal do ano passado, tava a família toda aqui reunida, né? Aí eu comecei a mexer no Instagram. Sentei na escada e comecei a mexer no Instagram, não queria mais conversar com ninguém. Quando eu vejo a Andressa colocando sobre o Despertar da Leoa, que ia ter um evento aqui em São Paulo. Legal. E a promoção que ela tinha posto ali. Aí eu olhei tudo, eu falei, essa é a oportunidade. Aí eu chamei a Carol, eu falei, Carol, vamos? Eu já intimei a Carol, falei, vamos comigo. Nem perguntei se ela queria, se ela não queria. Eu falei, vamos comigo. Ela, onde? Aí eu falei, aí ela falou, beleza, vamos. Aí foi aí onde eu fui pro evento. Comprei para ir pro evento. Aí só que teve antes do evento, na segunda-feira que antecedeu o evento, ela tinha feito uma aula sobre o... La Magna. Exatamente. Aí lá fui eu falei, vou entrar nessa aula e vou ver qual é que é, né? Aí lá o que é, acabei entrando pra Leoa. Ela laça todo mundo, não tem jeito. A entrega é muito perfeita. Com o conhecimento que você já tem, é sucesso ainda cada vez mais. Nossa, eu gostei muito assim dos esclarecimentos que você deu. Acho que é muito importante, principalmente para quem é empreendedora, porque quando a gente fala da compra de um imóvel, tem gente que a cabeça já começa a ferver, já acha que não é para ela, que não, porque nunca fez declaração. E assim, gente, tudo tem um jeito, né? A Denise, o Instagram dela vai ficar aí, deu para perceber que ela é realmente uma especialista na aquisição de imóvel. E para quem é empreendedor, às vezes você ainda não fez, passou o período de declaração de imposto de renda, não tem problema, você vai fazer depois. Vai pagar a multa? Vai pagar a multa, mas dá para fazer, entendeu? Não é nada absurdo, né? Quando a gente fala de apartamento, de casa, principalmente primeiro imóvel, a gente está falando sempre do sonho de alguém, então isso é muito bacana. Obviamente que depois você vai cobrar o seu primeiro imóvel, depois dos 4 anos começa um monte de defeito, mas assim...
você nunca vai querer desfazer, na verdade, né? Eu tenho o meu apartamento e dificilmente, e às vezes eu falo assim, ah, eu tô de saco cheio, vou vender. Não, e só Mentira, gente. Mentira. Complementando o que você tá falando, tem gente que compra o seu primeiro imóvel realmente para moradia, para sair do aluguel, ou sair da casa da avó, da sogra, o que quer que seja, mas depois as pessoas começam a comprar um imóvel para investimento e ter rentabilidade com isso, entendeu? Então as pessoas acabam comprando os apartamentos, estúdio mesmo, coloca no Airbnb e tem gente que fatura muito por mês colocando os imóveis para rentabilidade disso. Então é uma Imóvel ainda continua sendo, eu acho que um excelente investimento, né? Imóvel dificilmente vai perder o seu valor. Sempre tem construções em volta, então sempre valoriza mais. Eu acho que é por isso que às vezes eu surto, me dá louco, eu falo, vou vender. Mentira, vou vender nada, porque é um investimento, é algo que a gente pode deixar para os nossos filhos, é algo que a gente sabe que sempre vai ter valor, diferente do carro, que você tirou da concessionária, ele já perdeu ali boa parte do valor. Imóvel é sempre um bom investimento. E outra, se tem um imóvel, suponhamos, você tem o seu imóvel hoje que está em financiamento. Dependendo, você pode ir lá no banco ver como é que tá, o quanto falta, ou ver o saldo devedor, quita alguma coisa, que você tem um dinheiro extra, vai diminuindo o saldo, ou dependendo se é a tabela saque, que é a decrescente, vai amortizando os juros, vai diminuindo. E às vezes as pessoas não precisam, as pessoas falam assim, nossa, eu vou ficar 30 anos pagando um imóvel, 35 anos pagando um imóvel. Não, você pode amortizar. Então é tudo questão de você analisar, ir lá no banco, ver como é que tá, até mesmo pelo aplicativo onde você tem o financiamento do banco, né? A maioria é caixa, você consegue entrar lá e verificar para encurtar o tempo de financiamento. Encurtou, você pode comprar um outro imóvel. Eu até recomendo os estúdios que ficam próximos. Tem muitos estúdios hoje em São Paulo com localização que eles falam ponto de apoio. Põe no Airbnb, você começa a ter rentabilidade com isso. Tem muita gente que faz isso hoje em dia. Essa geração que tá vindo agora, né? A galera quer ser pai e mãe de pet. Então, assim, o estúdio ele é muito viável para quem já tem aí seu imóvel, tá tranquilo e quer fazer uma renda a mais, porque contar com aposentadoria, meu Deus, né? Não sei nem se isso é viável para nós empreendedores, se isso vai acontecer um dia. Mas você ter ali o seu imóvel é uma renda para você, principalmente se for um lugar que tem muita procura, né? Exato. Então, a Adri perguntou, e a amortização, é difícil de fazer? Não é difícil de fazer. O que eu recomendo? Você pode fazer a amortização pelo saldo devedor, né? Quanto que você deve lá no imóvel ainda? Vai lá, verifica, pode amortizar isso. E tem uma outra amortização que também pode ser pelas parcelas. Mas, se for pela price, eu não recomendo fazer pelas parcelas. E sim pelo saldo devedor. Agora, se a pessoa consegue pagar a primeira e a última, vai amortizando também e vai diminuindo o tempo de financiamento. Então, assim, porque na saque, os juros, ele vai... Nas primeiras parcelas, é tudo juros primeiro. Então, você vai pagando tudo juros. Juros. Por isso que é decrescente, né? Aí vai chegar um determinado momento que vai acabar os juros, você vai ficar com a prestação real. Eu tô sonhando com esse momento aí que vai acabar os juros, viu? Tá difícil chegar nessa parte. O seu é pela saque, então, né? O meu é pelo Santander. Eu fazendo propaganda pra eles aí, ó. O meu é pelo Santander. Se você conseguir pagar a primeira e última, vai reduzindo também, né? Mas o que eu gosto de fazer nesse momento instável, né? Por exemplo, agora da nossa economia. O meu esposo, ele é SLT. Então, o que eu faço? Eu pego o FGTS dele e amortizo nas 12 próximas parcelas, né? Então, aí o valor da minha prestação fica bem menor do que o valor original. O mais inteligente seria de trás para frente? Com toda certeza. O problema é que a pessoa tem 3 filhos para criar, 3 filhos em escola particular. Então, assim, o meu momento é... Vamos ver o que é mais viável agora. Então, eu gosto bastante por conta disso. A gente faz... Me corrija se eu estiver errada, mas não sei se tem diferença de banco. Quando a gente faz amortização com FGTS de trás para frente, é a cada 2 anos. Isso, não. Quando você faz com a parcela, no Santander eu consigo fazer todo ano. Então, assim, ele espera completar a 12ª parcela, né? E aí eu posso fazer novamente a amortização por mais 12 meses. Se eu não me engano, é limitado até 80% do valor original da parcela, mas vale muito a pena, salva muito aí nesses momentos que você não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Eu falo muito isso. Entrou uma graninha extra aí, nossa, vai lá no banco ver, quita. Porque você vai diminuindo, né? Na price, eu já falo para o pessoal fazer pelo saldo devedor e não fazer pelas parcelas, porque os juros é tudo já embutido, ou seja, você pegou o financiamento de X valor, o juros já está incluído ali, aí eles fazem aquela divisão, então você vai pagar linear todos os meses aquele valor fixo, né? Então não compensa. Então não compensa pela parcela, e sim pelo saldo devedor. Então por isso que a pessoa precisa analisar para ver direitinho qual que é, se é pela saque ou pela price. Mas dá para fazer amortização e você diminui o tempo de anos aí de financiamento. Eu conheço gente que quitou apartamento em 7 anos, em 10 anos, então meu irmão, se eu não me engano, ele amortizou 15 anos. Sim. Ele conseguiu reduzir de trás para frente. E aí, por isso que eu falo que é a amortização mais inteligente, né? Sim. Seria de trás para frente. Mas ele, os filhos dele tá tudo grande já, então é outra realidade. Sim, cada um caso, né? Cada é um caso. Eu tô orando pros meus, né? Eu tô contando aqui, cheguei em outubro, eu já falo para ele, comigo não morreu, que ele vai fazer 18 anos.
Mas ainda tem mais dois, eu tenho um de 11 e um de 6 anos ainda. Eu tenho muito chão pela frente. Meu amor, Caminho já, né? foi uma delícia essa nossa live. Eu acho que agregou demais, né? Tirou muitas dúvidas. Financiamento, gente, volto a reforçar com vocês, não é algo que você faça com qualquer pessoa. Eu já vi muita gente perder dinheiro e perder dinheiro alto, porque confiou no corretor errado. Não vá com pressa, né? Tenha medo daquele corretor que chega para você e fala rápido como se estivesse te vendendo uma bota, entendeu? Porque ele vai sumir ou tem algum problema ali no imóvel. Já vi gente que ficou anos e a construção não anda. Então, assim, procurem, pesquisem. Já tem a dica aqui de uma corretora que a gente sabe que é especialista no assunto. E quando for compra de imóvel, não tenha pressa, né? Faça tudo direitinho, como tem que ser. O que é seu vai ser seu, ninguém toma. Tá? Eu sei que a ansiedade é grande, né? Da gente pegar a chave na mão daquilo que é nosso, mas financiamento de imóvel é mais complicado. Ah, tá, que tá agradecendo outra moça que respondeu para ela. Obrigada, estou estudando para poder fazer um financiamento, mas eu estou estudando bem para fazer com amortização. Procura aí, ó, procura uma das meninas, né? A Camura também é aluna, Denise, procura uma das leoas aí e faça com elas. Faça com elas, não tenha pressa, né? É um sonho, eu sei que o imóvel é um sonho, já foi o meu também. E quando eu fui fazer o financiamento do meu, spoilerzinho, eu iniciei em agosto de 2017 as negociações. Eu fui pegar a chave na minha mão dia 30 de dezembro de 2017, porque a gente precisa de tudo documentado, escritura, liberação de habites, então, né, não adianta ter ansiedade, é controlar. A gente não tá comprando uma camiseta, né, uma blusa, algo assim. Então, a gente precisa, assim, ter discernimento. Corretores, assim, eu trabalho já há muitos anos, já vi vários corretores dando muita mancada, as pessoas se prejudicando por causa disso, pelo fato do corretor não saber o processo da venda, sabe, de como um todo. Então, assim, existem determinados financiamentos, então existem determinadas regras para imóvel assim, pronto, Minha Casa Minha Vida, fora da Minha Casa Minha Vida. Então, assim, as pessoas têm que entender também que, assim, eu não vou estar dando aquela, eu sou curiosa, eu quero saber quanto você ganha. Não, eu preciso entender o seu lado, da sua situação financeira hoje, para mim poder te orientar e falar, olha, o seu caminho hoje tem que ir por aqui. Por aqui você vai conseguir comprar o seu imóvel sem se prejudicar, porque é antes da compra, durante a compra e pós-compra, né? Então, graças a Deus, assim, esses anos todos que eu tenho fidelidade com clientes, tem clientes que me indicam outros clientes, já comprou apartamento, tem clientes que ainda não pegou a chave que tá para entregar, tem dúvida, me liga. Então, assim, eu sempre estou acompanhando. Os clientes têm meu telefone e me chamam, surgiu dúvida, Denise, estamos aí para ajudar, né? A Carol tá aqui, ó, te caguetando, falou que você ela que você arrastou pro eu mesmo. evento. Tá vendo? Fez um bem na sua vida, uma tarde de conhecimento, tá vendo? Que amiga, isso que é amiga. Amiga de verdade leva a gente pra crescer na vida. Pra encher a cara até um monte, pra tirar foto e te zoar depois. Eu abri a minha imobiliária o ano passado, aí quando eu falei, não, eu vou trabalhar mesmo, né, por conta, aí eu chamei a Carol, falei, Carol, quer trabalhar comigo, né? Então, ela é corretora junto comigo, trabalha comigo. Aí eu falei, já que você vai trabalhar comigo, né, você vai ter que fazer o curso da Leoa. Não vão se arrepender. Podem ter certeza que será uma imobiliária com diferencial. Com certeza. E vai vir novidades por aí em breve. Estou aqui estudando. Estou me matando de estudar. Matando não, né? A gente está se aprimorando, né? Obtendo mais conhecimentos para a gente poder atender melhor os nossos clientes, né? Adri perguntou se vocês são de São Paulo mesmo. Vocês fazem imóveis da região de São Paulo. Na realidade, assim, eu moro em São Bernardo do Campo e a Carol também. Só que, como a minha imobiliária é online, eu vendo diversas construtoras, seja em São Paulo, na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste, Oeste, aqui no ABC também, Santo André, São Bernardo. Então, querendo um imóvel, seja em qual região for de São Paulo, pode contar com a gente também. A imobiliária de vocês cuida só de venda ou locação também? Trabalho com os dois, né? A minha imobiliária tem os dois, a vendas e a locação. Legal. Meu amor, foi um prazer. Quem vai ser aí hoje que vai tirar o print pra gente aqui, ó, dessa aula maravilhosa? Foi? Espero que sim. Denise, foi um prazer. E logo mais, quem sabe, no workshop, né? Se Deus quiser, pode contar comigo. Tem uma cara para dar para vocês, ó. Tem coisa show de bola, tintim por tintim, para vocês aprenderem todo o processo da compra de um imóvel, comprar para moradia ou... Aí, a Carol Fiel, ó, printou. Posta aí e me marca, Carol. Muito obrigada, meu amor. Agradeço muito a oportunidade, o convite. Imagina. A honra foi minha. Esclareceu um monte de dúvida. Minha de várias leoas aí. Obrigada mesmo. Um beijo, boa noite. Beijo, meninas. Beijo. Boa noite. Beijo. Nos vemos no grupo. Tchau, gente. Obrigada.